Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu saí um pouco de casa, que hoje é sábado, e todo sábado, há 4 anos, 4 anos, eu tô com uma reforma em casa, porque sabe, né? Quando a gente é CLT, não ganha muito, as coisas têm que ser devagar, né? Então o pedreiro só vai no sábado. Só que eu tô no limite do meu limite do estresse. Eu não aguento mais nem ver barulho dentro de casa. E eu falei assim, eu vou sair um pouco para gravar, porque tá assim muito estressante mesmo, muito estressante. Sabe quando você já tá assim assim na luz vermelha da sua falta de paciência, a luz vermelha da ansiedade? Eu não consigo mais ouvir barulho, eu não consigo mais ver tanta sujeira dentro de casa. Eu sei assim que não posso reclamar, né? Não posso reclamar de nada, porque graças a Deus eu tô conseguindo reformar minha casa, deixá-la do jeito que eu quero, mas assim, o estresse, a bagunça é muito grande, não tem jeito, né? Tudo que você quer fazer, tudo que você quer deixar bonito, primeiro tem que ficar feio para depois ficar bonito, né? É igual a gente, quando a gente vai num salão de beleza, primeiro a gente vai ficar horrorosa, depois vai ficar bonita. Porque o cabelo, você vai ficar com aquela touca, aquela coisa horrível, para depois ficar para depois ficar bonita. Mas é assim, é um nível de estresse muito grande, né? Porque vai fazer 4 anos que eu tô com o mesmo pedreiro e chega uma fase assim que não é porque a gente quer, que logicamente que eu agradeço a Deus por isso. Então não é porque a gente quer reclamar, não é porque a gente está insatisfeita, não é isso. É que vai ficando um estresse muito grande mesmo, sabe? Porque você trabalha a semana inteira. A semana inteira você fica correndo. E você só tem um sábado e domingo. E o sábado é para ficar na reforma. E o domingo é para limpar a casa. E na segunda começa tudo de novo, né? Então fala assim, tempo para descansar? Não, não tenho. Não tenho esse tempo de descanso. E faz 4 anos que eu conheci meu namorado e eu sempre falo para ele assim, a gente tem que terminar essa reforma logo, porque isso está afetando também o nosso relacionamento, porque não tem jeito, gente. Vai afetando sim, vai afetando o relacionamento porque a gente não tem tempo para nós. A gente não tem tempo para se curtir, a gente não tem tempo para sair, porque é só bagunça, bagunça, bagunça. Se vocês entrarem na minha casa, é tanta bagunça que não tem guarda-roupa na sala, não tem para onde olhar. E assim, tá chegando no final da reforma. E eu falo assim, sabe quando aquele copo ele tá cheio e só falta a última gota d'água para ele transbordar? Então eu tô desse jeito. Eu tô assim, igual esse copo, que falta a última gota d'água para transbordar. E eu falo assim, né? Eu tô aqui numa ruinha de terra, embaixo de umas árvores aqui, bem, bem gostoso, bem tranquilo. Eu falei assim pro meu namorado, aí eu vou sair um pouco, vou gravar um pouco de vídeo, porque o barulho, sabe, daquelas pancadas, o barulho de maquita, o barulho de tudo tá me esgotando. Eu tô assim, realmente assim, esgotada mesmo. E como eu conversei com ele, né, eu falei assim, isso atrapalha muito o nosso relacionamento, né, porque eu, eu sempre falo, é como uma pessoa que casa já com uma pessoa que casa grávida e não tem tempo ali de curtir o marido, de curtir a relação, de curtir a lua de mel, porque já vem com os problemas, né? De preocupação com a gravidez e tal. E assim, e às vezes o casamento acaba nem dando certo por esse motivo, né? Porque não teve tempo assim de se curtir. E eu falo isso pro meu namorado, eu falei assim, a gente não tem tempo de se curtir. É, é muito estresse, por mais assim que eu que o pedreiro vai embora, que a gente limpa, porque igual hoje, o pedreiro vai embora umas 5 horas da tarde, até a gente terminar de limpar já é 8, 9 horas da noite, morto de cansado,
então a gente vai se curtir como? Só que faz 4 anos que eu conheço ele, 4 anos que eu tô na reforma, que foi até a ideia dele, né? Então eu agradeço muito a ele, que eu tenho certeza que ele vai assistir esse vídeo, mas eu agradeço muito a ele, porque se não fosse ele, eu não teria feito essa reforma. Se não fosse ele, minha casa estaria daquele mesmo jeito, é, toda bagunçada, e minha casa, sim, valorizou assim, uns 200 mil ou mais. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a ele. Mas o estresse é uma coisa que a gente não consegue combater, né? E por estar no final da reforma, falta pouco. Em outubro, em nome de Jesus, eu sei que vai acabar a reforma. Falta bem pouco, mas é uma coisa assim, né, que a gente não manda na gente, né? É uma coisa assim que o estresse é muito grande, sabe? É aquele, eu fico assim, sabe, sentada no sofá, ou na cama o dia inteiro, porque eu não gosto de poeira, gente, eu não gosto, é uma coisa que me faz mal, não mal assim, em parte de alergia, essas coisas eu não tenho, mas me faz mal assim de ver coisa bagunçada, isso sim, me dá um estresse muito grande. Quando eu termino de limpar, parece que aquilo sai de dentro do meu coração. Mas assim, me dá uma coisa muito ruim quando quando eu vejo aquela bagunça, porque eu gosto da minha casa limpa, eu gosto da minha casa arrumada. Eu falo para ele assim, vamos ter um pouquinho mais de paciência, que tá acabando, tá acabando. Ele é muito bonzinho, sabe? Ele é uma pessoa muito, muito boa, sabe? Ele nunca foi de reclamar e sempre ajudando. Ele tá até assim sendo como o servente do pedreiro, né? Para eu não precisar gastar com o servente, né? Porque o pedreiro cobra um tanto e eu ainda pagar o servente, imagina o tanto que ia ficar, né? Aí eu não ia ter dinheiro mesmo para comprar os materiais. Então, assim, ele tá sendo assim uma mão na roda para mim, mesmo, assim. Então, eu só tenho que agradecer a ele. Só que esses dias eu tava falando para ele assim, que eu acabo ficando assim até com consciência pesada. Eu tava falando para ele assim, eu não tô curtindo a minha casa. A minha casa tá ficando bonita, tal, mas eu não tô conseguindo curtir, porque enquanto eu não colocar as coisas no lugar, enquanto não tiver tudo em ordem, a gente não consegue curtir. Porque assim, é muita bagunça, por mais assim que eu passo pano no chão, tal, mas não tem jeito, não limpa. É muita sujeira mesmo. Gente, é só quem faz reforma morando dentro da casa que vai saber. Eu falei assim, eu nunca mais na minha vida faço isso, nunca mais mesmo. Meu Deus do céu, não, olha, pela misericórdia de Deus. Eu acho que eu prefiro mudar de casa, pagar outra casa e para mexer, mas eu falei assim, reforma dentro de casa, eu morando dentro da casa, assim, eu não faço mais. E assim eu falo para todo mundo, gente, se vocês puderem evitar, é melhor. A gente acaba ficando dentro da casa porque a gente gastando e ainda pagar com aluguel, né, para mudar para outra casa, para pagar aluguel, aquele tempo, imagina eu 4 anos pagando aluguel para reformar minha casa. Então esse dinheiro do aluguel é o material que eu já compro, né? Então assim, tudo tem que ser bem pensado. Então, assim, eu falei assim, eu vou sair um pouco, eu vou gravar, eu até falei pro meu namorado, eu vou sair um pouco, eu vou gravar alguns vídeos para distrair minha cabeça, porque só aqui no YouTube mesmo, para distrair minha cabeça. E assim, eu fico assim, nossa, bem pensativa mesmo, assim, no nosso relacionamento, sabe? Muito pensativa mesmo, sabe? Porque assim, eu tenho medo de um dia acabar, porque não é que a gente quer que acabe, né? Mas eu fico com medo, sim, sabe? Porque essas coisas vai afetando a gente. Muito tempo, então assim, a gente não teve muito tempo para curtir, porque quando nós nos conhecemos, foi a época do Covid, e eu comecei a trabalhar muito. Então já começou a reforma em casa e a época do Covid. E como que eu trabalho na área da saúde, eu não parei um minuto. Às vezes era sexta, sábado, domingo, a semana inteira trabalhando, depois à noite, vacinando, no sábado, cuidando das pessoas com Covid, às vezes ia no domingo também. Então foi assim uma época muito, muito cansativa, muito mesmo, muito cansativa, que eu não gosto nem de lembrar, que dá assim um arrepio quando eu lembro. Então assim, foi uma época cansativa e ainda chegava em casa aquela bagunça de reforma. Só que a minha reforma ainda não acabou. E eu falei para ele assim, porque já era para ter terminado a reforma. E a gente decidiu fazer mais outras coisinhas, mas eu falei para ele, ó, é o final agora.
acabou de pôr esses pisos no chão, eu não vou fazer mais nada pelo menos por um tempo. Que ainda falta quebrar a janela do quarto do meu filho, que é outra bagunça, né, que vai fazer, mas eu falei assim, eu quero agora juntar mais dinheiro, mas por enquanto eu quero sair um pouco, eu quero curtir você, que a gente se curtir um pouco. Vamos parar um pouco, deixa o buraco da janela aberta, não tem problema, porque não entra animal, porque minha área é toda fechada. Eu falei assim, deixa a pintura para a gente fazer depois, porque tudo tem seu tempo, né? Então, gente, eu falo assim, você tem que ter uma paciência de Jó, quando você reforma morando dentro da casa. Você tem que ter muita paciência mesmo, mas está sendo muito difícil. E parece assim, quando vai chegando no final, a angústia vai batendo mais forte, muito mais forte. Porque assim, parece que é igual quando você está esperando as férias, que quando você está chegando no final das férias, no final não, quando você está chegando para pegar as férias, parece que aqueles dias não passam. Você fala assim, ó, nossa, eu preciso pegar férias, esse dia não passa. Eu não consigo parece que o tempo não passa, parece que o tempo parou. E quando chega as férias, faz assim, ó, passa tão rápido que quando você vê, você tá voltando. E é a mesma coisa. Parece que tá chegando no final da reforma e não acaba o tempo, não acaba as coisas, parece que cada hora é uma coisinha, sabe? É quebra aqui, quebra ali, faz uma coisinha e compra material. E assim, tô muito cansada também, porque assim, eu não consigo juntar dinheiro, né? É, assim, eu não tô devendo nada. Então, assim, isso aí já é uma grande coisa, né? Só que era para eu ter muito mais, porque toda semana eu tô indo no material de construção, e lá é 200, 300, 400, 500, 600. Toda semana eu tô indo comprar as coisas. Graças a Deus eu tô pagando tudo à vista, né? Pra não dever nada. Mas, gente, tá difícil. Tá difícil, então, assim, eu só peço sempre a Deus para me dar paciência. Só que eu falo sempre assim, né? Quando a gente pede paciência para Deus, é, Deus dá aprovação para a gente mostrar que a gente tem paciência. Ele não vai ir lá e fazer tudo assim, acabar, né? Deus dá alguma coisa acontece para a gente provar que a gente tem a paciência. Mas eu acho que eu já fui bastante provada na minha paciência, muito mesmo, porque 4 anos, gente, de reforma não é fácil. E assim, e tá 4 anos porque não é todos os dias que o pedreiro vai reformar a minha casa. É só no sábado, para eu poder. Ele também não pode, né? E o meu namorado também não pode ser o servente na semana, e para eu poder conseguir juntar dinheiro. Senão eu não consigo. Se for todo dia, eu não consigo. Então é só no sábado. Por isso que está essa demora. Se eu tivesse mais dinheiro e conseguisse pagar um servente e fosse todos os dias, nossa, em acho que menos de 2 anos eu tinha terminado essa reforma. Mas é isso aí, gente. É só mesmo assim um desabafo. Sair de casa porque estava muito barulho, muita bagunça. E eu só saí de casa para eu tô aqui numa estradinha de terra, embaixo de umas árvores, gostoso aqui. E só pra assim, refrescar um pouco a minha mente e não ver aqueles barulhos daquelas quebradeiras dentro de casa, daquela bagunça. Mas é isso aí, gente. Desculpa pela choramingação, que sempre eu falo nos vídeos, né, pra gente não ficar chorando, colocando pontos negativos, né, na nossa vida. Mas é assim, né, a nossa vida é de altos e baixos, mas tudo depois a gente colhe no futuro a gente colhe os louros que a gente plantou, né? A gente vai colher aquelas coisas boas que a gente conseguiu plantar, né? E eu sei que daqui um pouco eu tô colhendo, minha casa vai estar linda, eu vou estar bela e vai estar tudo certo e meu relacionamento vai estar ótimo. Então desculpa pelo meu desabafo.